Eu sou a jornalista Michele Ferreira e está começando Sociedade em Rede, o podcast do Instituto Pesquisas de Opinião, que pode ser conferido no YouTube e também no Spotify. Neste 8º episódio, nós vamos falar sobre as tendências da eleição 2024, das eleições municipais, especialmente no Rio Grande do Sul. E para essa nossa reflexão de hoje, a gente quer falar um pouquinho, afinal de contas, se essas eleições elas vão ficar realmente com uma pauta voltada para o município ou se a gente vai nacionalizar um pouco esse debate a partir da polarização. Então, já vou jogar aqui para a mesa, né? Vou pedir que as sociólogas Elis, Débora, Gisele deem aquele oi básico e já emendem as suas chamadas para essa nossa grande conversa de hoje. Eu sou a Débora Mello, socióloga, especialista em estratégias de pesquisa de mercado. E hoje a gente vai falar um pouquinho que tipo de prefeito que as pessoas querem. Qual é o perfil desejado para essa eleição? Eu sou Elis Radman, cientista social e política. Adoro falar sobre o comportamento do eleitor, então hoje estou, digamos, na minha maior especialidade. E afinal de contas, qual será a agenda da eleição de 24? E qual a relação da eleição de 24 com a de 20? Eu sou Gisele Rodrigues, socióloga, gerente do IPO, navego mais nas pesquisas sociais. Hoje a gente vai falar um pouquinho, e aí convido vocês a permanecerem conosco para discutir qual é a influência da polarização nacional, essa polarização Lula versus Bolsonaro. Como é que isso vai influenciar nas eleições municipais? Então, vamos lá. Para começar, eu já gostaria de jogar aqui na mesa e perguntar para ti, Elis, como é que, afinal de contas, a gente fosse traçar um paralelo, né, entre as eleições de 2020 e essas eleições agora de 2024. Quais devem ser as principais diferenças, no que elas vão se... né, o que elas têm de afinidade e as principais diferenças? Olha, talvez se a gente fizesse esse debate antes de maio de 24, a gente diria que teriam poucas similitudes. Entretanto, após a tragédia que solapou o Rio Grande do Sul em maio de 24, nós teremos muitos pontos em comum. Em que sentido? Em 2020, nós tivemos o maior índice de reeleição dos prefeitos. Em função do isolamento social, das medidas restritivas, as pessoas com muito medo votaram, fizeram um voto de confiança no prefeito que estava no poder, para que ele tivesse a gestão do processo. É o que se chama, na ciência política, de jornada do herói. Eu voto em quem pode me salvar. Salvaguardando todas as proporções que devem ser salvaguardadas, a tragédia foi avassaladora no Rio Grande do Sul. Ela criou muito medo, muita preocupação e criou 3 fenômenos. O primeiro foi o do socorro, né? O socorro, e nós estamos aqui em junho e estamos ainda vivendo alguns momentos de enchentes novamente. Então, esse momento de socorro era o salvamento das pessoas. Depois, um momento de apoio, retomada, que é o momento em que as pessoas precisam, no dia seguinte, saber com que condições vão voltar e vão continuar precisando de ajuda. E depois, efetivamente, a reconstrução. E vamos combinar que no Rio Grande do Sul tem muitos pontos de reconstrução. Tarefas para os prefeitos, tarefas para o governo do estado, tarefas para o governo federal. Então isso faz com que a gente abra uma agenda também de jornada do herói para este processo. Os prefeitos que se fizeram presente, que tinham planos de prevenção, aqueles que conseguiram dar uma resposta durante a tragédia e agora, principalmente, conseguem já mostrar soluções, estes podem ficar como heróis e se reeleger. Entretanto, aqueles prefeitos que não fizeram o tema de casa, como uma boa dicotomia, podem se tornar vilões. Porque o eleitor está procurando culpados. Sempre está procurando culpados, principalmente quando a dor é muito grande. Mas para a gente já sair com algumas referências, o prefeito que tem uma avaliação aí, digamos, de 50% de ótimo e bom, está aí preparado para o processo de reeleição.
Prefeitos com 30% de ótimo e bom estão aí, digamos, indo para o jogo, com capacidade de jogar. Pois é, e aí considerando essa lógica desses números, né, eles daria para dizer que para a gente saber se um prefeito é bom ou se ele está sendo aceito, né, o ideal seria que nós tivéssemos essas pesquisas de satisfação, né, e agora, como é que o eleitor vai, né? Como é que ele também vai saber se de fato aquele prefeito está respondendo ou não? As pesquisas ajudam, sim, em alguns indicadores, tanto de satisfação com o governo, tendência de continuidade e mudança, quanto a imagem, mercado eleitoral do candidato e os indicadores clássicos de intenção de voto, que são sempre secundários, né? Os principais indicadores são realmente comportamentais. O eleitor... ele tem essa sensibilidade, porque ele olha os serviços prestados. E ele, mais ou menos 40% dos eleitores comparam o que o candidato prometeu com o que ele cumpriu. Não são todos os eleitores, mas nós temos mais ou menos 40% que fazem isso. No passado, eles guardavam os santinhos, os programas de governo. Hoje, eles salvam os prints, né? Sim. Os tais prints. Então, eles fazem essa comparação. E aqueles que não fazem essa consulta com os serviços que recebem, com as suas expectativas. Além disso, eles conseguem, né? Os eleitores têm mecanismo de fazer essa checagem, às vezes não utilizam, mas eles têm os mecanismos de fazer essa checagem. Uma das questões é essa, que eles toda relacionada às promessas de campanha, verificar se estão cumprindo ou não. A outra questão é o olhar sobre os serviços que são prestados, como a zeladoria, o cuidado com a cidade, a educação, saúde, segurança. Então, o quanto que esses serviços estão sendo cuidados pelo prefeito, né, pela gestão pública. E isso a gente consegue, uma das coisas que a gente consegue medir está relacionada às marcas de governo. Então, quando o eleitor ele sabe dizer o que o prefeito fez, a gente já sabe que o prefeito está indo num bom caminho. Uma outra forma do eleitor saber, né, se o prefeito está indo bem ou não, é a relação do prefeito com os canais de comunicação, com a proximidade com a população, quando ele desenvolve programas bairro a bairro, quanto que ele está presente nas comunidades, o quanto que ele faz essa interlocução com a população. E ainda tem um outro aspecto que o eleitor pode observar, que é o quanto que o prefeito ele se torna o interlocutor da cidade nos grandes temas. Quanto que ele vai buscar as necessidades da cidade junto aos governos estaduais, junto ao governo federal. O quanto que ele vai defender a cidade, buscar recursos para a cidade. Então, são mais ou menos 4 formas que o eleitor pode fazer esse monitoramento de se o prefeito está indo bem ou não na sua cidade. Sim. E existe um perfil ideal? Como é que os eleitores, né, estão percebendo isso, de fato, né? Já existe algum desenho traçado pelos diagnósticos realizados pelo IPO, agora para 2024? Olha, Michele, isso varia um pouco de cidade para cidade, mas dá para a gente detalhar um padrão principal, digamos assim. O que a gente detecta? A característica da honestidade. Então, as pessoas elas vão observar principalmente aqueles candidatos com denúncias de corrupção, envolvidos em escândalos, pode ser do prefeito, do vice-prefeito. Uma outra característica é a experiência. Qual é a trajetória política daquele candidato? De onde ele vem? Qual é a sua capacidade de gestão? Qual é a experiência? Como ele lida com questões? Já teve alguma vivência dentro de cargos públicos? E a terceira é a mais propositiva, digamos assim. A gente escuta muito as pessoas falando na rua que eu vou esperar as propostas do candidato. Então, assim, o que é esperar as propostas? Porque quando o candidato grita, digamos assim, dos problemas, as pessoas sabem quais são os problemas, porque elas vivem o dia a dia, né, com aqueles problemas ali. Mas quais são as soluções que aquele candidato vai achar? Como é que ele vai sair dessa zona de conforto? Quais são as propostas? Como é que ele vai resolver o problema do coletivo? Então, se a gente fosse traçar um perfil, um combo inicial, claro que tem muitas especificidades dependendo da cidade, mas um combo inicial, digamos, seria essas 3 características principais: a honestidade, a experiência e as propostas do candidato.
Pois é, a gente está falando na questão da experiência, né? Mas aí vamos pensar em novas lideranças, né? Quem quer entrar nesse cenário, assim, como também fazer? Existe alguma tendência de mudança? Porque isso é uma queixa que a gente vê tanto por parte dos partidos, como também da própria sociedade. Ela espera que outras lideranças às vezes surjam, né? E isso nem sempre acontece dentro dos partidos. E para quem estava nos ouvindo, parece que a gente estava falando só de prefeito. Mas é que a primeira regra é a seguinte, ó, vem a eleição. O primeiro raciocínio é, fica governo ou sai governo? Esse é o primeiro raciocínio que a gente faz. Então, nós ficamos discutindo aqui mais ou menos os indicadores para se olhar se tem chance de reeleição ou de fazer um sucessor. Agora, a tendência de mudança é algo natural. O eleitor sempre quer mudança, porque ele tem uma pauta, uma agenda grande de problemas, muitos problemas. E problemas na área da saúde, dos buracos na rua, da necessidade de conseguir lá um especialista, as vagas na creche, né? A gente falava, né? A Gisele falava dos indicadores que o eleitor tem capacidade de avaliar. Claro, tem uma eleição, dizem que vão abrir tantas vagas nas creches. Aí a mãe não consegue, todos os últimos 4 anos, conseguir colocar o filho numa creche pública. Lá pelas tantas, o que ela faz na próxima eleição? Ela quer trocar o candidato, porque a promessa não foi cumprida. Agora, a tendência de mudança vai depender sempre, e a Débora fazia esse approach, né, trazendo essas características, se esse candidato que se coloca como um agente de mudança, ele tem mais capacidade que o atual prefeito, ou atual prefeita. Não adianta. Então, por exemplo, se eu sou um candidato de oposição, então eu vou dizer, o governo está fazendo tais e tais coisas ruins no meu bairro. Mas eu vou querer ouvir as soluções, como dizia Débora, a questão propositiva. Sim. Ele tem experiência para fazer esta gestão, ele é uma pessoa íntegra e ele tem soluções. Quais são efetivamente as soluções? Então, o que será feito e como será feito é a grande resposta que os candidatos de oposição precisam dar para equacionar e para ter chance, para se tornarem competitivos. É claro que não existe receita de bolo e muitas vezes os candidatos de oposição, principalmente aqueles que têm muita marca, muito nome, nós temos aí, por exemplo, situações em que o candidato ele vem no meio de comunicação de massa com uma grande expressão, ele é uma pessoa muito pública, reconhecida, então isso muitas vezes ajuda, porque a credibilidade dele entra na frente necessariamente deste tripé aí que a Débora indicou de experiência, honestidade e proposição. Nós temos que lembrar também que a indignação e a descrença já faz parte da cultura política do brasileiro, né? Então, a mudança é uma palavra que já ecoa na nossa mente, né? Mas a mudança, ela dialoga também com a necessidade, com essa esperança de melhores condições dos serviços públicos, né? No momento que eu critico o serviço que está sendo oferecido nas mais diferentes áreas, eu vou pensar na eleição de uma forma que eu quero alguma coisa diferente do que eu estou vivenciando. Eu não quero mais isso, né? Então, e quando o eleitor pensa na mudança, não necessariamente muda tudo, zero jogo, né? Mas a mudança, ela é pensada, não é só mudar o partido, é mudar as concepções, os conchavos políticos, as associações políticas, né? Que são... A quantidade de cargo de confiança. Tudo isso que está relacionado à forma de fazer política, né? Não é mudar o nome do político, mas mudar a forma de gestão, a forma como ele conduz as políticas públicas para a cidade, né? Então, não é fazer terra arrasada, mas é mudar a concepção e fazendo com que essa mudança faça com que o eleitor dialogue em certo sentido, com a esperança da renovação daquilo que ele acredita ou daquilo que ele espera que os políticos façam por ele. Sim, tem uma frase de rua que eu queria falar aqui. A frase de rua é mais ou menos assim: o eleitor deseja que mude o que está ruim, mas que continue o que está bom, mas também que faça aquilo que ainda não foi feito.
Sim, eu ia comentar também que às vezes acho que uma certa decepção do eleitorado é justamente porque muitas vezes muda o grupo político, mas como tu comentaste, aquelas práticas seguem as mesmas, né? Às vezes muda todo um grupo, mas a prática, a maneira de fazer, não adianta modifica. Trocar o prefeito numa cadeira e a forma como é gerenciado as consultas no posto de saúde continua da mesma forma. Então, se é moroso o sistema de saúde, as pessoas vão querer que o novo prefeito traga a agilidade. E que é o que a Gisele dizia dessa questão de uma nova forma de gerenciar, uma forma mais ágil. Por exemplo, a manutenção de rua. Se tem um planejamento de um prefeito em exercício em que ele vai para um lado da cidade, depois vai para o outro, depois vai para o outro, e chega a demorar mais de um mês para ir na outra ponta, os eleitores não querem esse sistema, eles querem um sistema mais ágil, ou seja, várias equipes trabalhando em vários lugares. E é isso que eles vão nos dizer. E muitas vezes, claro, tem toda essa questão, sempre muitas vezes ideológica, que os candidatos só olham para isso, mas é mais do que isso, é capacidade gerencial. E o eleitor fala isso, né? Quando a gente faz as questões de teste de continuidade e mudança, eles trazem isso. Eu quero mudança, mas não é mudar tudo, é mudar a forma, né? Mudar o jeito, mudar o olhar sobre como resolver os problemas. Sim. Pois é, e vocês acreditam, né, que o eleitorado ele realmente está atento? O que ele pode fazer nesse... Claro, agora ele está com a faca e o queijo na mão, como se diz, né? Porque ano eleitoral, enfim, ele vai poder acompanhar, vai ficar atento, vai poder fazer as suas escolhas. Mas ele está preparado para essas mudanças, para exigir, para pensar também, ver que ferramentas esses políticos têm para mudar de fato? E aí? Sim, o eleitor ele é dividido, por exemplo. A maior parte dos eleitores não tem ideologia, não tem preferência partidária. Então, não é o critério partidário que faz essa definição. Mas sim, nós temos que olhar hoje, por exemplo, você tem mais ou menos 20% do eleitorado gaúcho, quando a gente pensar aí, e isso vai variar de cidade para cidade, que tem ideologia mais esquerda e uns 20% com ideologia mais à direita. Então, nós vamos ter ali um grupo político de cada lado para fazer ou motivar uma certa polarização. Mas não é esse o fator de decisão da maior parte do eleitor. Quando a gente pensa nos eleitores, qual é a principal decisão do voto? O primeiro grupo, que vai dar mais ou menos uns 30%, 40%, é aquele custo-benefício. Ele vai ver o ganha-ganha. Ele quer saber o que ele ganha, né? Então, por exemplo, se eu moro lá num bairro que não tem asfalto e um candidato promete asfalto para o meu bairro, ele vai ver, isso vai vender bem, né? Então, eu vou fazer um voto, então, digamos, mais propositivo, em cima de uma pauta. O segundo grupo, ele tem a ver com aquelas coisas que não são muito legais da política, como o clientelismo, né? Como o personalismo político. Então, ele vota no fulano porque é amigo do ciclano, porque ofereceu um cargo de confiança para o filho do Beltrano, porque garantiu que consegue uma vaga na creche sem entrar na fila. Ou seja, ele traz algum benefício, né? E este percentual ele é considerável. Depois disso, nós temos, então, este perfil ideológico que eu falei, né, que vai ter uma força tanto para a esquerda quanto para a direita. E, por último, o voto classista, aquele que vota por classe. Então, eu sou professora e eu voto naquele candidato a prefeito que defende os professores. Eu sou jornalista, voto naquele candidato que tem uma pauta aí para o jornalismo. E assim sucessivamente. Então, eu sou funcionário público, eu voto naquele candidato a prefeito que tem um melhor programa para o funcionalismo público. Então, é um voto de classe. Então, digamos, são esses 4 grandes eixos que movem o eleitor. Sim, e se a gente falasse um pouquinho agora sobre o papel dos partidos, a gente está falando da questão ideológica, né? Então, pegando esse gancho, o papel exato dos partidos políticos nessa eleição, né? Também como é que eles podem se apresentar, o que eles podem demonstrar, né? O que eles podem fazer de diferente, e também tentar já falar um pouquinho da questão do Rio Grande do Sul, né? Porque tem sempre muitas pautas básicas aí, como a gente falou, de saúde, educação, mas o Rio Grande do Sul tem um processo
macro agora de algumas cidades precisarão ser praticamente reconstruídas, né? Então tem muita pauta, muita coisa para pensar e como é que os... E aí uma disputa de facão, né? A cidade é ligada ao governador ou é ligada ao presidente ou não é ligada a nenhum dos dois. Quando a gente fala em reconstrução, quem é o pai, quem é o padrinho? E aí a gente vai entrar já no debate da questão da verticalização desse debate, da polarização que a gente viu na eleição de 2018, 22, especialmente ali, né, de 22. E que vai ter um recorte, essa disputa político-partidária, né, essa polarização mesmo política, esquerda, direita, e o centro tentando se acomodar ali no meio, vai estar muito relacionada ao tipo de cidade, né? A que ambiente a gente está falando, né? A gente tem um cenário em que, se você tiver um candidato do PT e um candidato do PL, você vai ver a disputa desse debate ideológico, né, esse debate polarizado, dessa polarização Lula-Bolsonaro dentro do debate político da cidade. Cidades como Santa Maria, por exemplo, né, no Rio Grande do Sul, que sofreu algum impacto das enchentes, tem o ministro, onde é a base do ministro das Comunicações e o ministro da Reconstrução, né, o ministro interino das Reconstruções, o Paulo Pimenta, tem um candidato do PT e que tenha reconhecimento na cidade, e tem um candidato do PL com um apoio total declarado do ex-presidente Bolsonaro. Então é uma cidade em que se vai ver fomentar esse debate mais polarizado. Algumas cidades que têm a presença do funcionalismo público, cidades com base de universidades fortes, também esse debate mais polarizado vai ser levantado. Cidades com vulnerabilidade social, em que carente, né, de serviços, vai se haver uma discussão das políticas públicas. Afinal, né, para esse lado eu vou ter uma construção de políticas públicas, uma possibilidade de reconstrução que vai conduzir pelo caminho mais econômico, outra que vai conduzir pelo caminho mais social. Nos municípios menores, o que a gente vai ver? O debate da polarização, mas mais associado aos valores morais, sociais, especialmente nas questões relacionadas à legalização do aborto, ao porte de armas, à questão das drogas. Linguagem neutra. Que incomoda muito os municípios pequenos. Especialmente aqueles que têm bastante concentração de área rural, né? Então, a disputa partidária, ela vai entrar de forma subliminar na discussão desses temas. Mas vai variar muito de cidade para cidade, né? Então, quanto maior a cidade, como a Gisele falou, Porto Alegre, Caxias, Santa Maria, Pelotas, todas são cidades que vão ter uma certa disputa com base no desenho nacional. Então, elas vão estar ali, principalmente se essas cidades que tiverem PT e PL organizados, vai ter uma certa resposta do eleitor para esta agenda. Mas como a principal agenda é se o prefeito fica ou se o prefeito sai, diz respeito à tendência de continuidade e mudança, muitas cidades podem esse tema não avançar, não ganhar espaço no debate eleitoral. Pois é, de modo geral, o eleitor, né, que às vezes está cedendo por mudanças básicas, né, como a gente comentou, no postinho de saúde, coisas bem elementares, para ele, de certa forma, é desgastante quando a coisa fica muito polarizada ou com um olhar muito nacional. Isso é ruim para esse eleitor? De modo geral, ele não gosta disso? Ou também faz parte, porque a cidade está inserida dentro de um contexto amplo, né? Vamos pegar o caso de Pelotas para a gente, de repente, deixar mais claro. Nós temos em Pelotas um candidato mais à esquerda, que vai estar conectado com as pautas sociais do presidente Lula, como a Gisele falou. Base de vulnerabilidade social, número de servidores públicos, universidades. Então, você tem agentes, você tem atores políticos que vão motivar essa pauta pró-Lula. Entretanto, você tem um grau também de desenvolvimento econômico baixo, uma base também agro. Então,
Então, você tem empreendedores ativos que vão fazer o contraponto. Afinal de contas, a cidade precisa de desenvolvimento, de empregabilidade. E aí, qual a agenda que é mais importante? É a ajuda social ou é o desenvolvimento econômico? Se um candidato de centro não conseguir ocupar esses dois espaços, ele pode deixar que essa agenda se torne forte na eleição. Então, por mais que a gente diga que a agenda, a polarização nacional não é o grande debate da eleição de 24, mas dependendo como ela for organizada na proposta de governo dos candidatos e da maneira como ela ganhar espaço neste debate, ela pode sim ser uma variável importante. Sim, e também estava olhando aqui o nosso roteirinho, né? A questão para compartilhar, né, aqui com o nosso público, como que os eleitores, né? Vamos falar um pouquinho dessas ferramentas de como o eleitor pode para acompanhar, né, os candidatos, quais as ferramentas, como fazer isso, o que a gente poderia dizer assim de orientações, né, para que esse a Débora, eleitor... que é mais digital, né, do grupo. Só fazendo um parênteses aqui nessa questão da polarização, que muitas vezes tem o tema dividido, mas em outras pesquisas que a gente tentava mapear por que se define um tema como esquerda, como direita. Hoje nós temos muitas pautas colocadas de direitos humanos, meio ambiente, que, quando tocadas, as pessoas automaticamente já rotulam aquilo, ou de um lado ou de outro. Então, às vezes, essa polarização ela permeia, mesmo sem ser, né, de um lado ou de outro. Então, isso está presente assim no bate-papo. Só fazendo um gancho, depois a Débora volta à tua pergunta. Nós tivemos a tragédia do Rio Grande do Sul, e essa tragédia abre a necessidade de um grande debate, de uma grande reflexão sobre meio ambiente. E meio ambiente muitas vezes é associado à agenda de esquerda, e nós vamos ter que reconstruir este tema, porque na verdade ele não pode ser uma agenda de esquerda, ele tem que ser uma agenda de esquerda, de direita, de centro, ele precisa ser uma agenda compartilhada por todos, e a gente precisa dividir os vários olhares sobre o tema, porque não adianta, o Rio Grande do Sul está sendo um case nacional e internacional que mostra que essas variáveis, os fatores climáticos vieram para ficar. E vão fazer com que as pessoas tenham que se redesenhar na forma de viver, de trabalhar, de morar principalmente. Sim, não é reconstruir a cidade exatamente como ela era, com tudo igual, né? É repensar essa cidade, né? O momento é agora. Até porque a natureza está nos dando um recado, né? E nos dizendo o seguinte: deixe o meu curso livre, né? Deixe a minha capacidade de trafegar livre. Vocês não podem fechar a minha estrada. Sim, até né? porque alguns pontos têm sido reiteradamente atingidos, né? Não é um episódio específico só de maio de 24, mas também já desde o ano passado já vem acontecendo em alguns pontos, inclusive, né? O tema da enchente antes, né, da tragédia de maio agora no Rio Grande do Sul, já estava sendo monitorado. A Elis tem nos próprios artigos, se pesquisarem lá no coletiva.net, em eventos que ela participou, ela já vinha aparecendo isso e sendo pautado o tema da enchente. Claro que depois da tragédia ele aumentou, né? Então, com certeza vai ser um tema dessa eleição. Sim, cidades como, se a gente pegar a Metropolitana, né, Canoas, São Leopoldo, Novo Hamburgo, isso está na agenda, vai ser o primeiro tema, depois é que vai estar saúde e cuidado com os bairros e segurança. Se pegar ali o Vale do Taquari, lá, Lajeado, Estrela, que são cidades de referência, isso vai ser pauta da agenda, não tem como não ser. E aí, inclusive, nós estamos terminando agora um estudo que a gente estava entregando ainda antes de vir para cá para o podcast, em que a gente via os olhares da população gaúcha sobre o que tem que ser feito. E eles indicavam 3 princípios, né? O primeiro que eles diziam é o seguinte: os prefeitos precisam pensar em prevenção. Então, esse processo, esse pensamento de prevenção, ele é muito importante, e dentro dele vai ter essa questão de tirar as pessoas
de áreas de risco, tá? Então, o primeiro raciocínio, então, é a prevenção, tirando as pessoas de áreas de risco. O segundo raciocínio é um plano de apoio permanente para aquelas pessoas que foram atingidas duramente. Então, nós estamos falando de pessoas que vão precisar de apoio para uma nova moradia, que vão precisar de apoio psicológico, que vão precisar de apoio de restabelecimento da vida. E depois o terceiro raciocínio, que era muito interessante, isso eles estavam falando para além da reconstrução do Estado, o terceiro raciocínio dizia respeito à conscientização. Foi talvez um grande achado dessa pesquisa, as pessoas dizendo isso. Olha, nós precisamos conscientizar, começando pela escola, mas todos temos que entender o nosso papel no planeta Terra e como nós temos que cuidar da nossa casa, e na nossa casa terra, né? E isso diz respeito da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa rua e da nossa casa. Então, isso abre um novo modelo mental para esse debate. Sim, sim. Pois é, então vou tentar agora voltar ali no nosso ponto das ferramentas, né? Que ferramentas a gente está no mundo, a gente já falou também em outros episódios do podcast da questão toda desse mundo tecnológico, de todas as ferramentas que a gente dispõe, né? Então, como que o eleitor, nesse momento, também pode se utilizar disso? Que meios ele tem? A gente tem visto também já alguns candidatos utilizando também as ferramentas digitais para colher também opiniões do eleitorado, poder já construir as suas próprias propostas de governo, já também ouvindo esse eleitor. Então, como pode se dar essa troca, né? Eleitor, candidato, enfim. A gente tem dois principais meios, digamos. O eleitor que recebe uma comunicação no meio tradicional, na TV, no rádio, essa informação, ela teve uma checagem, né? Essa informação, por mais que as pessoas interpretem que possa ter viés ou não ter viés, ela tem uma linha, né, editorial, ela foi revisada. Agora, o que está nas redes sociais, e aí tem todo um debate, inclusive no STF, de regulamentação, é diferente, porque toma uma proporção rápida e não se tem um controle. Para ter uma ideia, os engenheiros de software dizem que, em média, os sistemas que detectam plágio, eles conseguem pegar de 50% a 60%. Do quanto a tecnologia, a inteligência artificial, ela está à frente, usando para o bem e para o mal. Se a gente pegar, por exemplo, as deepfakes, né, que são vídeos que pegam, pode ser uma foto tua ou um vídeo teu, e conseguem, com a IA, manipular aquele vídeo para colocar uma frase que tu não tenha dito, para falar algo que tu nunca, uma narrativa que tu nunca fez. Imagina colocar isso no período eleitoral, que é curto, e muitas vezes não vai dar tempo do candidato conseguir mostrar que aquilo ali é algo falso, né? Então, a gente já teve vários artistas e famosos passando pela deepfake, como o próprio Drauzio Varela, Ivete Sangalo, tem vários casos, né? Xuxa. E lembrando aqui que IA, para quem está nos ouvindo, é inteligência artificial, né? E é uma perfeição, e ela mexe com a realidade do cérebro da gente. Inclusive, eu indico um filme, não sei se as minhas amigas aqui já viram, que chama Anon, que ele já é um filme que data 2018, e eles são pessoas, falando rapidinho aqui, que a gente já está com um chip, uma lente, que tudo é visto por essa lente, tudo é gravado por essa lente, mas a partir do momento que um hacker invade o meu sistema, ele pode pode tirar uma escada, pode colocar, ao contrário, ele pode colocar uma escada onde não tem, e eu simplesmente passar por um lugar e né, machucar, morrer, sei lá. Então, mexe com a realidade. O que é realidade? O que eu estou vendo? E as deepfakes e as fake news, elas trabalham justamente com o que é real. Que as pessoas podem acreditar que aquilo ali é verdade e não ser, que é um perigo, né? Sim. Então, sintetizando, as fake news eram notícias falsas. E as deepfakes são imagens falsas.
A gente vivenciou o período de 2013, um boom ali um aumento das redes sociais, né, o crescimento das redes sociais. Nas eleições de 2018, a gente já vivenciou esse aumento associado às fake news. Então, que o eleitor já não sabia mais distinguir o que era verdade e o que não era, né, e acabou tentando, através desses dois meios, o tradicional, né, a TV, a rádio e o digital, tentando no tradicional buscar um jornalista de referência, um canal de comunicação de referência. Ele tentou se basear nisso para confiar que aquelas informações eram verdadeiras. E nas redes sociais, acabou se tendo um boom de compartilhamento de informações sem a verificação se aquilo era verdadeiro ou não, né? Muitas vezes ele até sabia que podia ser falso, mas como vinha de uma pessoa que ele acreditava, de um candidato, de um político, ele acabava compartilhando porque era a forma como ele pensava, né? Então, a gente vivenciou isso muito nas eleições de 18, 22 se ampliou, e agora em 24 a gente vai ter esse elemento das deepfakes, né? Então, assim, antes a imagem, a gente dizia, né? A imagem é tudo. Eu vi. Agora a gente nem sabe se a imagem é tudo, se a imagem é verdadeira ou não. É mais complicado ainda de se proteger, né? E sabendo do risco, tipo, tem o TikTok, por exemplo, é um que tem uma ferramenta que se faz esses vídeos. A Microsoft tem, só que não foi liberado ainda, sabendo, porque quem assistiu, quando eles apresentaram, é de tamanha perfeição que se coloca em discussão todo esse debate, né, da ética, do correto, como é que isso vai funcionar. Para quem está nos assistindo, é como se alguém pudesse pegar a imagem de nós discutindo aqui indicadores, técnica, e transformar a nossa discussão num debate partidário, né? Ou seja, quem mexe com a deepfake pode fazer isso. Ela pode pegar essa imagem dessa mesa, o que nós falamos, mudar este assunto, e como se nós estivéssemos discutindo não a ciência política, mas discutindo as nossas ideologias partidárias. Exatamente. E isso seria deepfake. E por isso que a cada novo pleito, a cada nova eleição, a Justiça Eleitoral às vezes olha, tá, mas mudou as regras? Mudou, porque mudou tudo, entendeu? Mudou o jogo. Então, a Justiça Eleitoral também está sempre correndo atrás de mecanismos de fiscalização, de buscar, no próprio período mesmo ali, né, no tempo da política, verificar essas questões, as denúncias que são feitas. Mas o político, ele precisa cada vez mais estar atento a essas questões, né, a possibilidade da fake news, da deepfake, para ter uma resposta rápida, porque um compartilhamento na madrugada pode fazer uma estrago numa campanha inteira de uma coisa que é falsa. Sim, é um período muito curto, muito né, curto. a propaganda eleitoral. E o eleitor também se dá conta de que antes de compartilhar as informações, né, antes de sair compartilhando, viralizando, de que precisa ir atrás, né, de fontes oficiais, das próprias redes oficiais, ou daquele político, ou daquela cidade, para ver se aquela informação é verídica antes de seguir compartilhando e aumentar essa questão da viralização que se dá de informações que não são verdadeiras. Sim. Quando a gente pensa na eleição e como é que o eleitor vai se defender, tanto das fake news quanto das deepfakes, é isso. Ele não pode jogar a primeira pedra. Ele vai precisar validar as informações. E isso obriga o eleitor a procurar as páginas dos candidatos e realmente verificar se o que está se dizendo se confirma. E, ao contrário, os candidatos vão ter que dar uma resposta muito rápida. Então, se ele é acusado lá nos grupos de WhatsApp, alguém alterou a imagem dele, ele vai ter que vir para as redes sociais, mostrar lá o videozinho, mostrar que aquilo é falso, para que as pessoas tenham este conhecimento. Nós teremos tempos difíceis, né? Tanto para o eleitor quanto para os candidatos. Pois é, a gente já está praticamente, né, o nosso tempo aí já está quase esgotando. Então, antes da gente encerrar, eu queria, de repente, se vocês quiserem ainda fazer uma última colocação, acho que tanto de orientação, de repente, não só para essa questão, assim, da propaganda eleitoral em si, mas uma mensagem final, né, de fato,
que o eleitor está buscando, como os candidatos também podem, de repente, não começou oficialmente ainda o processo, então o que eles ainda também podem aperfeiçoar, né? Considerando o que o cidadão está esperando, né, para 2025. Nós tivemos no Rio Grande do Sul já vários candidatos que tiveram a sua imagem utilizada. Por exemplo, eu sou um candidato que defende determinada área, como a área rural, e aí aparece um vídeo meu falando mal da área rural. Então, quando isso acontece, você tem que prestar atenção no que está sendo posto. Tem alguns mecanismos que os especialistas indicam que diz respeito à velocidade da voz, a quantidade de vezes que pisca o olho. Mas eu tentei fazer isso. Quando a gente tenta fazer isso e não é especialista, a gente parece que não tem muita capacidade de avaliar se aquilo é uma deepfake, é uma imagem falsa ou não. Então, a gente terá, sim, que checar na fonte, verificar na página dos candidatos, verificar com amigos, conhecidos e, na dúvida, nunca, mas nunca compartilhar nenhum material que não tenha fonte, não tenha procedência. Quando a gente valida esse material com alguém, a gente tem segurança e pode compartilhar. Ao contrário, quando a gente recebe um material em que não tem fonte e a gente está sendo enganado, se a gente compartilhar, a gente também estará enganando. Então, a gente tem que prestar atenção para isso. E nós já falamos em outros episódios aqui da importância, né, da internet, das redes sociais no debate político, né? Então, um político não pode mais pensar na eleição sem pensar em estar nas redes e estar compartilhando as informações. Então, quanto mais informação ele abastecer o seu eleitor, o seu possível eleitor, melhor é, porque ele se torna a fonte. Eu quero saber do candidato A, eu vou nas redes dele para conferir o que ele está me noticiando. Então, ele precisa abastecer essas informações. E o eleitor também, ele precisa ir buscar essas nos mais diferentes, nos sites de notícias, nos sites oficiais de notícias, nos mais diferentes canais. Uma outra forma também, e aí fomentada muito pelo WhatsApp, é a questão da rede de relacionamento, né? Porque os debates vão se dar muito já estão se dando muito nas bolhas, né? Então eu dialogo com os meus. Então é assim, no compartilhamento dos grupos de WhatsApp, grupos de família, grupos de bairro, então sempre fomentar isso, né? Você recebeu uma informação, mas qual é a fonte? De onde vem? Né? Quem sabe a gente checa, então antes de seguir adiante e até comunicar, às vezes, uma pessoa que tem capacidade de buscar mais informações, compartilhar com os amigos, com os colegas, com os moradores do mesmo bairro, que aquela informação é verídica ou não. Muito se dizia que as campanhas deixariam de ser presenciais. O que nós estamos pegando? Né? Nós estamos verificando nas pesquisas realizadas pelo IPO que muitas pessoas vão voltar a conversar sobre política com seus conhecidos, com as pessoas com maior conhecimento, os seus oráculos, por conta das deepfakes, das fake news. Então, o WhatsApp se tornou algo perigoso, porque eu posso receber uma coisa que não é verdadeira. Eu vou fazer o WhatsApp, mas tentando verificar com quem eu converso. E também a porta a porta volta a ser uma questão importante para os candidatos, e não só de cidade pequena, em cidades médias, inclusive cidades grandes, a gente vai ver muitos candidatos a prefeito caminhando nos bairros, batendo de porta em porta, visitando o eleitor, porque isso, o olho no olho, volta a trazer credibilidade para o processo eleitoral. Confiança, né? Confiança. Sim. É isso, então? Então é isso, agradecer, né, a audiência de todos vocês, convidar para que permaneçam conosco, podem ir lá no nosso canal no YouTube, também no Spotify, acionar o sininho para saber quando entra um novo episódio, nos trazer sugestões, que a gente também tem, né, é importante ter esse retorno, saber que outros temas a gente pode estar abordando. Então, agradecer essa companhia e convidar vocês para sempre estarem conosco. É isso. Até lá.